Programa livre para todos os públicos. Olá! No programa de hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, os distúrbios alimentares. Eles são comuns na fase da adolescência e no começo da fase adulta e estão relacionados a uma série de questões psicológicas, como a ansiedade e a pressão social com o chamado corpo perfeito. A Unifor conta com um programa interdisciplinar de nutrição aos transtornos alimentares e obesidade, o PRONUTRA. A redução extrema ou consumo em excesso de alimentos podem causar distúrbios alimentares. As causas são multifatoriais, não tem como a gente dizer e atribuir uma única causa. O especialista afirma que uma parte considerável desses transtornos alimentares está ligada às redes sociais. Como se blindar isso ou fazer com que isso não atinja as pessoas de uma forma tão importante? A Unifor conta com um programa interdisciplinar de nutrição aos transtornos alimentares e obesidade, o PRONUTRA, com a participação de profissionais da nutrição, psicologia e psiquiatria, realizando atendimentos na prevenção, diagnóstico e tratamento. O PRONUTRA é um programa de extensão que foi criado em 2005 pelo curso de nutrição da Universidade de Fortaleza e tem como objetivo atender pacientes com transtornos alimentares, onde viram a demanda, a necessidade, a importância de criar um ambulatório, pois temos pouquíssimos no Brasil. No Nordeste nós só temos 2, o PRONUTRA e mais outro programa, então tinha uma demanda muito grande. E esse é um tratamento que é um tratamento longo, um tratamento caro, né? Por ser um tratamento com vários profissionais, então fica muito dispendioso, né? A nossa atuação, ela tem profissionais da nutrição e estudantes de nutrição no curso da Unifor, psicólogos e estudantes de psicologia e psiquiatras, né, e residentes em psiquiatria. É uma parceria que temos desde o período de 2010 com o Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto. Então, todos os residentes passam conosco um período para atender esses pacientes. Em 2013, ainda estudante de nutrição, eu fiz uma disciplina chamada Comportamento Alimentar e Educação Nutricional, que é uma disciplina voltada para a área de transtorno alimentar, de educação alimentar, nessa área da nutrição comportamental. E na mesma época eu estava tendo prova do PRONUTRA. Então eu fiz a inscrição, passei na prova e aí comecei a estudar mais essa temática, né? E me interessei muito. Acabou que fiquei extensionista por 3 anos na graduação e quando eu terminei a graduação eu tive vontade de continuar. Por ser um trabalho muito humanizado, por atender os pacientes, né? Você acaba se envolvendo, criando um vínculo, vendo que são pessoas que precisam mesmo. E aí eu acabei me voluntariando e estou há 6 meses sendo voluntária. É um trabalho muito diferente do que a gente faz nas cadeiras da nutrição no geral, né? Que a gente aprende na faculdade, mas é muito mais complicado, é muito mais lento, mas é muito gratificante. Você vê a mudança do comportamento do seu paciente, você vê ele parando de lidar com tantos problemas quanto ele lidava antes e ele melhorando. A experiência do PRONUTRA é enriquecedora, né? De aprendizado. A gente trabalha com transtorno alimentar, que é uma área que não é muito estudada, na verdade praticamente não se fala na graduação em transtorno alimentar, nesse atendimento específico. Se fala muito da clínica de uma forma geral. E a gente sabe durante a graduação o que é o atendimento multidisciplinar, a importância que tem o atendimento multidisciplinar. Então no PRONUTRA a gente tem a oportunidade de viver isso, né? Trabalhando em parceria com nutricionistas e psiquiatras, vivendo a sessão clínica, fazendo discussão de caso, realmente é
uma experiência muito rica. Esse semestre eu decidi fazer o meu estágio de processos educativos sociais no Pronuto também, só que aí é com um grupo socioeducativo com os pais dos pacientes. As causas são multifatoriais, não tem como a gente dizer e atribuir uma única causa. Realmente é multifatorial, envolve causas genéticas, biológicas, né, psicológicas, questões socioculturais, então tem diversos fatores. Tem algumas pessoas que têm uma predisposição maior a desenvolver, então assim, não tem como a gente atribuir uma causa. A gente trabalha com a nutrição comportamental, que é uma abordagem diferenciada da nutrição, né? Não é uma área diferente, é uma abordagem que vários nutricionistas podem trabalhar. Aí qual é o foco, né? Qual é o objetivo do tratamento nutricional? É melhorar a relação com a comida. O foco não vai ser no peso, reduzir ou aumentar o peso, vai ser melhorar essa relação com a comida, melhorar o comportamento alimentar. A nutrição, né, principalmente com essa abordagem, porque a nutrição para os transtornos alimentares, muito trabalhada, é a nutrição comportamental, que é uma nutrição mais humanizada, né? Ela é um pouco diferente da nutrição tradicional, porque a gente não trabalha com dieta, não tem prescrição de dieta. A gente vai trabalhar com algumas ferramentas da nutrição comportamental, o diário alimentar, que o paciente escreve o que ele come, como ele se sente depois da refeição, uma nota para a fome, uma nota para a saciedade. Então, assim, você ajuda o paciente a desmistificar um pouco o que a gente está vivendo na sociedade, né? A gente está vivendo muito terrorismo nutricional, que a gente chama. Então, as pessoas, elas têm medo de comer, as pessoas, elas vivem contando calorias, tem muito permitido o proibido. Muitos pacientes chegam com medo até do nutricionista julgá-lo, né? Então a gente trabalha uma nutrição gentil. É surreal você ver que o paciente está melhorando, que o paciente está mais feliz, que o paciente está conseguindo escutar o seu corpo, quando é que ele está realmente com fome, quando é que ele está saciado, quando é que ele só está com vontade de comer, é uma fome social, é uma fome física. Aqui a gente trabalha com esse conhecimento do corpo, né? Fazer com que o paciente se escute realmente. Quem está de fato no dia a dia é a família. Então muitas vezes é uma família que não tem informação, que acha que é frescura, que realmente não tem ideia do que está acontecendo, que é uma coisa séria. E com o grupo a gente faz um trabalho primeiro de conscientizar, falar o que é um transtorno alimentar, quais são as possíveis causas, que é multifatorial, a gente enfatiza isso demais. E também, além dessa coisa de orientar, de dar informação, a gente às vezes dá um espaço para fazer alguma dinâmica, para que eles também possam se enxergar como sujeitos que têm um saber, né? De saber de pai e mãe. A psicologia, a gente trabalha como uma ferramenta facilitadora, né, desse bem-estar. E é realizador, é realmente uma realização pessoal e profissional quando a gente vai vendo o processo de melhora, o processo de autoconhecimento, o processo de crescimento do paciente a cada sessão, a cada mês, a cada semestre. Nos estágios curriculares a gente consegue viver isso bem, porque são 3 semestres, então você consegue acompanhar bem esse processo, né, de mudança. E realmente é realizador, assim, é muito bom poder dar alta para um paciente, como eu já tive a oportunidade de poder dar alta para um paciente, então é muito feliz, né? É muito bom a gente saber que fez parte daquilo que está possibilitando que ele caminhe só, que ele consiga lidar a partir dali com as questões dele de forma autônoma. Isso faz com que o paciente tenha as melhoras, né? Que não é só ganhar ou perder peso, como eu falei. As melhoras vão para além de tudo isso. É uma melhor relação social, uma melhor relação consigo, com a alimentação, com o corpo. Saúde psicológica, biológica e genética e até as condições socioculturais são fatores de risco que podem causar distúrbios alimentares. A gente fala mais sobre isso no próximo bloco. Até já! Os transtornos alimentares podem ser originados de distúrbios hormonais, questões emocionais e maus hábitos alimentares que tragam danos à saúde.
Especialistas do Pronutra traçam planos terapêuticos para os pacientes e, através do SUS, enfermos de todo o estado são atendidos pelo programa. São pessoas que têm algo psicopatológico em relação à alimentação, né? Assim, não é uma simples preocupação com dieta, um simples incômodo com o corpo, é algo realmente que compromete de uma forma do ponto de vista da psiquiatria mesmo, de um diagnóstico, a vida daquele sujeito, né? Assim, a gente diz que o patológico é uma lente maior sobre o que é normal, né? Então é algo que realmente paralisa, que traz um sofrimento muito grande na vida da pessoa. E isso não é só em relação ao que comer, a quando comer, a quantidade do que se come, mas também isso tem um reflexo na relação e na autoimagem da pessoa com o seu corpo. Quando a gente fala de transtorno alimentar, não existe uma causa, né? Ela é multifatorial. Tem a questão psicológica, social, cultural, econômica, são as bases. Como hoje é muito associado, né? Você ser magro, ser saudável, reduzindo por vezes a pluralidade e a singularidade. Não que ser magro seja problema, mas somente ser magro ser eu aceito, somente ser magro ser eu bonito, somente ser magro ser eu saudável. E hoje a gente vê isso difundido de uma forma muito massacrante. Quando a gente fala de atendimento nutricional em transtorno, a gente fala de aconselhamento em nutrição. Um aconselhamento voltado para uma alimentação saudável. Não tem dietas. Então, assim, essa coisa da pesagem, que é uma coisa muito forte, de medidas, de adipômetro, para saber quantidade de gordura, é um uso quase inexistente dentro dessa prática na nutrição do transtorno alimentar. A gente vai ensinar realmente aquela pessoa a viver melhor com a comida. Tem a anorexia nervosa, que eu acho que é um dos mais que as pessoas mais conhecem, a bulimia nervosa, o transtorno da compulsão alimentar, o transtorno alimentar restritivo evitativo, que entrou recentemente no DSM-5. Esses são os mais comuns que a gente tem aqui, principalmente o TCA, que a gente vai abreviar muito, falando de transtorno da compulsão alimentar, a anorexia e a bulimia. Na anorexia nervosa existe um medo intenso de engordar, que ele não é atenuado pela perda significativa de peso, né? Geralmente, uma anoréxica clássica salta aos olhos, né? É aquela que perde um peso, né, de forma significativa e ainda assim não se reconhece como estando magra. Existe uma grave distorção de imagem corporal, eu não me enxergo como eu verdadeiramente estou, e existe, na minha opinião, é o transtorno mais delicado de se acompanhar, porque geralmente as pacientes acometidas com anorexia nervosa não se reconhecem doentes. Primeiro, o comportamento de emagrecer, de controlar, de perder peso, hoje é um comportamento que é ovacionado. Quando uma pessoa perde uma grande quantidade de peso e consegue continuar perdendo, as pessoas não vão perguntar se está tendo algum problema. Pelo contrário, elas vão perguntar qual foi a fórmula mágica que fez aquela mulher ficar maravilhosa. A maneira como conduz o tratamento é diferenciado. Na nutrição, a questão da pesagem é diferenciada, as questões das medidas são diferenciadas. O planejamento para o reganho de peso é diferenciado. E na psicologia, né? Entender o porquê precisar estar magra, né? O que estar magra significa na vida daquela pessoa. Por que a necessidade de controlar o peso, delimitando limites cada vez mais baixos? Porque nunca está bom, porque nunca está suficiente. No caso da anorexia, a gente tem uma dificuldade maior. Que esse aconselhamento nutricional, o paciente normalmente ele tem uma aversão ao profissional de nutrição. A gente vem mostrar que essa comida ela vai além. Ali na comida você vai encontrar afeto, cultura, um movimento de relações. Tudo que a gente faz, a comida está no meio, né? Então assim, a gente tem que ter uma boa relação com a comida.
a gente tem que ver ela como aliada e não como inimiga. A questão da bulimia nervosa, existem episódios significativos de restrição, seguidos por episódios de compulsão alimentar. E o que é uma compulsão alimentar, né? É uma grande ingesta de comida num curto período de tempo com a sensação de perda de controle. Então eu como demais. O que seria demais? Mais do que uma outra pessoa numa situação normal comeria, com a pressa, com a voracidade muito grande e tendo a sensação que eu perdi o controle. Após esse episódio de compulsão, aí vem os comportamentos compensatórios, né, para colocar para fora aquela grande quantidade de comida. Aí existem alguns, né, existem a indução de vômito, existe o uso de laxantes, o uso de diuréticos, se utilizar de exercícios físicos de forma exacerbada também é considerado um comportamento compensatório, e a utilização de jejus. No caso, muito do aconselhamento, dessa psicoeducação que a gente faz, no atendimento de nutrição, a gente mostra os tipos de fome que a pessoa tem, né? Porque a gente não tem só a fome fisiológica, né? A gente tem fome emocional, a gente tem a vontade, a gente tem a fome social e tem esse aspecto da fome e saciedade, que é uma coisa que a sociedade não presta, a sociedade não, o ser humano em geral, nesse dia a dia muito corrido da gente, a gente passa a não prestar atenção. Essa questão de fome e saciedade, qual é a fome que eu tenho agora, como que isso acontece, é uma questão que a gente traz muito dentro do consultório e que surpreende bastante os pacientes, que nunca se perceberam. O TCA, ele é um transtorno que criou uma categoria, é recente essa categoria, né? Assim, já sabia-se em vários ambulatórios que existia, mas ainda não estavam todos os critérios fechados. A pessoa tem os episódios de compulsão, mas acaba que essas pessoas não fazem nenhum método compensatório depois. E uma preocupação muito grande com a autoimagem, uma preocupação em querer emagrecer, né, uma culpa muito grande, assim, não necessariamente são pessoas que estão acima do peso. O transtorno alimentar restritivo evitativo, que é o TARI, esse é um diagnóstico novo. E aí esse realmente é um dos mais difíceis de ser diagnosticado, porque dentro desse diagnóstico tem vários perfis de pacientes. Mas o que eu posso dizer que é mais ou menos semelhante dentro desse diagnóstico é as pessoas têm uma dificuldade muito grande em relação ao se alimentar, uma questão realmente assim forte, que às vezes chega a ficar desnutrida. Serve de alerta, eu acho assim, um alerta. A gente ter cuidado, principalmente essa geração, né, muito jovem, cada vez mais cedo a gente vê adolescentes, né, chegando aos ambulatórios e aos consultórios sofrendo já com transtorno alimentar. Então, assim, um alerta aos pais, em geral, tenham cuidado das palavras que você se refere aos seus filhos, às suas filhas, as cobranças desnecessárias. Então, assim, ter muito cuidado. Os acessos desses jovens, as pessoas que eles seguem, né? Os pais precisam estar atentos, não no movimento de invadir, mas de acompanhar, né? Quem são as referências desses jovens? Quais são os hábitos dessas referências? E por vezes intervir. Intervir sim, porque há necessidade de limite. E hoje existe uma relação muito de amizade entre pais e filhos que é bacana, mas às vezes rouba o movimento de autoridade que pais deveriam ter. Limite, dar não, também é sinônimo de amor, também é sinônimo de cuidado. Você, às vezes, clarear para um jovem, clarear para um adolescente que aquele caminho não tá legal, às vezes os pais não querem ter esse movimento. Eu não vou frustrar o meu filho, eu já fico tão pouco tempo com o meu filho, eu não quero frustrar. Precisa ser frustrado. Se for para o bem maior, se for para a preservação, é necessário sim o embate de frustração. E é um cuidado, é um não, mas de amor. A seguir, a gente conversa com um psiquiatra especialista em diagnóstico de transtornos alimentares. A gente volta já. De acordo com uma pesquisa da Associação Americana de Psiquiatria, 1% da população mundial, cerca de 70 milhões de pessoas,
sofrem com transtornos alimentares. A gente conversou com um médico psiquiatra especialista em terapia cognitiva comportamental para falar sobre o assunto. Veja! Apesar da anorexia nervosa não ser o transtorno alimentar mais comum, mas ela é o transtorno alimentar e é o transtorno psiquiátrico que a gente chama com maior morbimortalidade, ou seja, é o transtorno que mais mata e mais causa prejuízos funcionais na vida da pessoa. Uma grande parte acaba cometendo suicídio, que é algo que a gente tem que estar sempre muito alerta nessas pacientes com transtornos alimentares, principalmente na anorexia nervosa. E a outra causa de mortalidade importante na anorexia são as alterações clínicas que esse emagrecimento excessivo pode causar. O que é que vem sendo estudado hoje com esse objetivo, que não está nos manuais diagnósticos, né? É a pregorexia, né? Que é o que? Seria a anorexia durante a gravidez, ou a bulimia durante a gravidez. São as mulheres que a gente sabe que naturalmente ganham peso, porque vão estar carregando um feto, né? Vai ter a placenta, o corpo vai ter mais líquido no corpo para poder alimentar esse bebê, para poder sustentar essa mulher. É natural esse ganho de peso durante a gestação, mas muitas mulheres têm tanto medo de engordar, de ganhar peso, de se acharem mais gordas, que acaba gerando ou piorando um transtorno alimentar que ela já tenha. Existe um outro transtorno que se vê mais em homens, que é a vigorexia, que seria alguns homens, principalmente, né, mas podem ter mulheres também, alguns homens em que malham demais porque se acham fracos no sentido de não estarem fortes. E isso com uma série de consequências, por exemplo, podendo lesar a coluna vertebral por fazer exercícios físicos exagerados, podendo ter lesão no coração porque toma remédios que alteram o metabolismo e forçam demais o coração, problemas hormonais porque se injetam hormônios, muitas vezes numa forma muito exagerada, hormônios até de animais, por exemplo, de cavalos, com esse intuito de ficarem extremamente musculosos. E um outro também que se fala muito e que a gente vê muitas vezes na prática, apesar de ainda não ser oficial, que é a ortorexia. Seria uma preocupação exagerada com o alimento, com aquele alimento ele ser saudável, ele ser puro. Então, os pacientes com esse comportamento do tipo ortoréxico acabam tendo dificuldades de se alimentar fora de casa ou alimentos em que não foi ele que fez, que teve uma preocupação, porque eles se preocupam demais com a qualidade daquele alimento. Com certeza, desses padrões, isso que a gente está sendo exposto o tempo todo pela mídia, né? A mídia, esse padrão de beleza surreal, super difícil para uma pessoa comum manter aquele corpo, né? Mas ao mesmo tempo, todo mundo sendo exposto a isso, né? Nas revistas, né? E o que é mais grave, revistas que muitas vezes não são reais, né? Você tem toda uma preparação com aplicativos de imagem para emagrecer as mulheres, para esticar as mulheres. No Instagram, por exemplo, que é uma rede social muito visual, né? As blogueiras fitness malhando, fazendo desafios, né? Colocando as pessoas para emagrecer. E aí a pergunta é, como se blindar isso ou fazer com que isso não
atinja as pessoas de uma forma tão importante, né? Eu acho que é muito na base da educação. O primeiro passo para a cura é reconhecer a necessidade de um tratamento. Se você se identificou com algum dos transtornos mencionados no programa, procure ajuda. O canal Unifor fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.